Graça e paz. É um prazer estar com você mais uma vez. Faz um tempinho já, né, Tainá? Não estou morando mais em Poços de Caldas, então por isso tenho me ausentado aí do programa. Mas sempre que possível, a gente retorna para estar ministrando ao seu coração aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. E essa semana nós estamos com um encargo bem importante, né, Tainá? Nós queremos falar com você sobre Efésios 6, da armadura de Deus. Então, o nosso desejo durante essa semana, durante toda a sua vida, até a volta do Senhor, é que você seja fortalecido no poder de Deus. Amém. Aqui em Efésios 6:10 fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós queremos que você seja uma pessoa, que você seja um cristão cheio da moral de Deus. Amém. Cheio de força, cheio de vigor, sem desanimar, cheio do poder de Deus. Sim, isso é muito importante na nossa vida, né? Isso, assim, é inexplicável falar, porque quando a gente está fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tudo muda, né? É verdade. A força, ela não está em nós mesmos. Sim. Nossa, eu sou forte, o diabo comigo não tem, as circunstâncias não me abalam, os meus problemas não me abalam, eu duvido que isso não te abale. Pode vir um problema, você pode até não se abalar, pode vir um segundo até, vai o quinto, o sexto, o décimo, o ser humano nenhum aguenta. Mas é na força do poder do Senhor. Tem um hino que nós cantamos que fala que nós somos o exército de Deus. E o refrão fala, fortalecidos no Senhor, que ele é baseado nessa palavra de Efésios, e na força do seu poder, cheios de moral, desanimar jamais. Então, por que nós tivemos esse sentimento, Tainá? Porque quantas coisas acontecem na nossa vida, quantas pessoas creem no Senhor, começam muito bem, e dentro de poucos meses vão se esfriando, vão se abatendo, vão sendo desencorajados, desanimados, desertam e nunca mais voltam aos caminhos do Senhor. Voltam naquela vida anterior. É por isso que a Bíblia diz, né? Que a força é do Senhor e não é nossa, né? Exatamente. Quando a gente entrega os nossos problemas para o Senhor, a gente deposita toda a nossa força, a nossa confiança no Senhor. É verdade. E Ele acaba tomando, né? Sendo a nossa força. É verdade, né? Exatamente. Isso, a nossa força, ela não está em nós mesmos, está no nosso braço. Nós não temos outra ajuda além do Senhor e nem outro braço que nos sustente, que nos apoie, se não for o Senhor. Não confie na sua força, não confie na sua empolgação, né, Tainá? Sim. Que empolgação é efêmero, um ventinho, qualquer probleminha você já acaba desanimando, mas é na força do poder do Senhor. O versículo 11 fala assim, Tainá, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Se eu tenho uma armadura, se eu preciso me revestir, é porque é tempo de guerra. Sim. Não é tempo de... Tô falando que não possa, tá? Não é tempo de passear, não é tempo de relaxar, de ficar em paz. É claro que no nosso espírito, quando nós confiamos no Senhor, há essa paz. Mas se Paulo fala para nós que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, é porque existe uma guerra. É que nem muitas das vezes os inimigos, né? Eles usam essa armadura para ir para a guerra, né? Do mesmo jeito tem que ser nós, Exatamente. Né? Eles têm uma armadura que, infelizmente, tem, digamos assim, são armas que têm vencido muitos cristãos. Por quê? Porque os cristãos não estão revestidos da armadura de Deus. E dentro dessa questão da armadura, você pode pensar, mas que guerra, né? Não tem ninguém metralhando ninguém aqui. Olha para a sua vida, quantas situações o inimigo levanta para te abater, para te deixar sem paz, para destruir a sua família, para destruir a sua pessoa, até mesmo tirar a sua vida. E espiritualmente falando, quanta opressão você tem sentido, quanta tristeza que você não sabe de onde vem, quanta amargura no seu coração, quanta falta de perdão, quanto desânimo. Parece que a Bíblia fala para nós que o homem da iniquidade viria e o amor de quase todos se esfriariam. Dá uma olhada geral no povo de Deus
Isso é uma guerra, Tainá. Verdade. Pessoal frio, mais do mundo do que de Deus. Sim. As coisas de Satanás estão começando a se tornar normais, né? Vem aos pouquinhos, a água vai ficando morninha, morninha, morninha. De repente você não vê que você está lá dentro fervendo, mas você não está nem sentindo. Verdade. Então, é uma guerra. E se nós não ficarmos apercebidos, nós seremos tragados por Satanás. E a gente precisa tomar posse, né, dessa armadura, Exatamente. Vestir ela, né? Porque não adianta nada a gente estar em guerra e não tiver a armadura lá de roupa de praia, Sim. né? Vai dar não. Não tem como, né? Exatamente, é a armadura mesmo. Se é guerra, você precisa de uma armadura. Não dá pra ficar de roupinha de praia, de bermuda, de chinelo. Não dá, não. Nós precisamos nos cingir. E Lud, legal aqui que fala na Bíblia mesmo, que é em Efésios 6:13, que fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Já tá falando, né? Que tem. Que tem dia mau. Exatamente. De uma coisa você pode ter certeza, que o pessoal brinca, né? São duas certezas que você tem. A morte e o show do Roberto Carlos no final do ano. Isso aí. Mas se Paulo fala que para nós resistirmos no dia mau é porque ele vem. Sim. Talvez você já esteja enfrentando ou talvez você vá enfrentar daqui um tempinho. Então eu queria compartilhar com você, antes de descrever todas essas peças, Sim. esses ornamentos dessa armadura, eu queria lembrar você da história de Davi, o rei Davi. Em Efésios fala, tomando toda a armadura de Deus. Não é qualquer armadura, é a armadura de Deus. Não adianta você achar que não, a minha emoção ela é forte, eu não vou me abater, tá tudo certo. Primeiro problema, segundo que Satanás, ele é insistente. Sim. Ele é insistente. Primeiro problema, segundo problema, terceiro, o que você já vai abandonar, vai culpar Deus, né? Verdade. Acontece muito isso. E eu me lembrei da história de Davi. Em 1 Samuel 17, conta a história do gigante Golias. Eu não sei se você lembra dessa história. Era um filisteu muito grande, era um gigante, literalmente falando, e ele estava afrontando o exército de Israel. Ninguém queria lutar contra ele, todo mundo tinha medo, um homem daquele tamanho. E de repente Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, que já havia sido ungido rei, mas que ainda não era o tempo dele, ainda era um garoto, um menino, digamos assim, que cuidava das ovelhas, estava passando por lá, foi levar mantimentos para os irmãos que eram soldados, e ouviu aquele gigante dizer palavras terríveis contra o exército, afrontando a Deus, e falou, quem é esse que está afrontando o exército de Deus? Eu vou enfrentá-lo, eu vou enfrentá-lo. Foi até o rei Saul, que era o rei naquela época. Saul também não quis enfrentar Golias, também ficou com medo. E Saul ainda ficou, será que não, será que vai? Deixou. Aí Saul ainda falou assim, ó, pega a minha armadura, que aí você vai mais tranquilo, né, enfrentar o gigante Golias. Essa armadura não serviu para ele. Ele mal conseguia andar com a armadura, porque era a armadura de Saul, não era a armadura de Deus. Aqui no versículo, finalzinho do versículo 39, Davi fala assim, eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E foi, com o cajado na mão e com 5 pedras. Nós estamos terminando esse bloco. Sim. No próximo bloco, a Tainá vai me ajudar a falar sobre essas 5 pedrinhas, sobre essa armadura de Deus que Davi arrumou para enfrentar o filisteu. E você vai ser mais fortalecido aí. Nós queremos aproveitar, né, Tainá? E convidar você. A gente vai ter uma conferência de jovens, né? Nos dias 19 e 20. E a gente queria, mesmo você não sendo jovem, mas você também está convidada a vir, né? E vai ser 10 horas, né? São 3 reuniões esses dias. Sim. Um aos sábados, às 10 da manhã. Sim. Sábado às 19h30 e domingo às 10 horas da manhã de novo.
Já nós vamos dar mais detalhes sobre esse evento maravilhoso para fortalecer mais a sua fé nesses tempos de guerra. Não perca o próximo bloco. Voltamos, esse é o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Hoje nós estamos falando de guerra, né, Tainá? Um assunto muito sério, que é a guerra espiritual, a guerra que a gente sofre. E nós estamos falando que é muito necessário nós nos revestirmos da armadura de Deus. Então, no bloco anterior, nós estávamos falando de Davi, que ele rejeitou a armadura de Saul para lutar contra o gigante filisteu. Em contrapartida, ele se revestiu da armadura que Deus deu para ele. Um cajado e 5 pedrinhas. Sim. E essas pedrinhas, né, a gente vai falar primeiro do invocar, né? Você fala assim, mas Ludmila, como que eu posso tomar essa armadura de Deus, né? Invocando o Senhor. Exatamente. Porque aí você vai eliminando as coisas que tá dentro de você, né? Isso é muito importante da nossa vida, a gente invocar o Senhor. Amém. Muitas das vezes, que nem eu chamo a Ludmila, ela pega, eu falo, Ludmila, ela vem, não vem? A mesma coisa com o Senhor, né? A gente precisa ter esse hábito. Muitas das vezes, se a gente não tem, a gente precisa orar, né? Amém. Pedindo para o Senhor, para Ele conceder isso para nós, né? E quando a gente vai orando, a gente vai falando assim, mas o que será que é isso? O que será que é aquilo, Senhor? Parece que eu tô com uma dúvida. E onde você procura isso, né? A gente vai na Bíblia, sim. A gente procura ler, entender a palavra do Senhor, mas por quê? O Senhor vai te dando instruções, Amém. Né? E quando a gente vai lendo, a gente vai ficando mais... A gente vai querendo comer mais, né? Então, uma das coisas também que é muito importante na sua vida, além de orar, além de invocar, além de ler, a gente tem necessidade de adorar o Senhor, né? Cantar os hinos, cantar aquela música que você mais gosta, que você sabe que aquela música é especial para o Senhor, né? E quando a gente vai cantando, a gente entra em outra esfera, né? A gente começa a ver assim a glória do Senhor, né? É muita glória, né? E quando você vai percebendo que você está gostando muito, sabe? E quando a gente entra nessa esfera, muitas das vezes você quer entrar de novo, né? Aí que entra o ruminar. Às vezes você quer ruminar. O que é ruminar, né? Você pergunta, eu não sei o que é ruminar. Ruminar é você comer daquela, por exemplo, da Bíblia, né? Comer daquela palavra, daquele versículo, e depois você querer comer de novo. Volta nele, né? Então, é muito bom isso, porque o Senhor, muitas das vezes, Ele te dá um novo sentimento sobre isso, né? Exatamente. E a outra pedrinha, né, que a gente estava falando sobre as pedrinhas, de orar, de ler, de invocar o nome do Senhor, seria profetizar, né? Profetizar é aquilo que você está tendo experiências, é aquilo que você está passando com o Senhor, Exatamente. Né? E além de profetizar, você tem que profetizar coisas boas na sua vida, né, Lud? Muitas das vezes a gente não tem que ficar falando... Só fala coisa negativa, só reclama, né? Muitas das vezes a gente só reclama, né? Então a gente precisa disso, a gente tem necessidade. Então mas como que eu vou fazer todas essas pedrinhas, né? Que é invocar, orar, ler, cantar os hinos, ruminar a palavra e profetizar. É orando, tendo intimidade com Amém. O Senhor. Porque não adianta, né, Lud? A gente tá tendo experiências com o Senhor, só que não ter intimidade com Ele. Não tem como ter relações com o Senhor sem ter intimidade. Que nem, por exemplo, eu e a Ludmila, a gente é amiga. Se eu não conversar com ela, se eu não contar os problemas pra ela não sabe o que eu tô passando. Se eu esconder as coisas dela, ela não sabe o que eu tô passando. Assim é com o Senhor, né? Apesar dele saber, ele quer essa intimidade, você contar, né? Então, isso que a Tainá estava falando, não é que está escrito aqui, tá? Que Davi pegou esses 5 itens, não. É o que a gente experiencia, o que nós temos experienciado. Então, são algumas ferramentas que nós temos vivido que a gente quer passar um pouquinho para você. Então, 1 Samuel 17, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas lisas do ribeiro. E a gente sabe que Davi,
pegou uma pedrinha, colocou na sua funda, atirou em direção ao gigante Golias, aquela pedra foi direto na testa dele, ele caiu ao chão e ali veio o exército de Israel e já terminou de exterminar Golias ali. Então, 5 pedrinhas, ele foi sem armadura. Mas essa era a armadura que Deus deu para ele. Saul ofereceu uma armadura que ele mal conseguia andar, eu nunca usei isso. Sim. Mas essas foram as ferramentas, foram os instrumentos, foi a armadura que Deus deu para Davi naquele momento, derrotar o gigante Golias. 5 pedrinhas. Então, é o que nós temos experimentado. Invocar o nome do Senhor. É muito importante isso. Na hora da angústia, Tainá, aquela tristeza que você não sabe de onde. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sim. Isso é um processo. Você, a partir do momento que você invoca, você vai querer falar com o Senhor. Você está entrando em outra esfera, né? Você está entrando na esfera celestial. Exatamente. Sim. Então você está invocando Senhor Jesus, Senhor Jesus. A partir dele você já vai começar a orar. Segunda pedrinha. Senhor, tô triste. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, me guarda disso. Sim. Senhor, isso, Senhor, aquilo. E aquilo vai limpando, vai te trazendo a paz que procede do trono de Deus, a paz que procede de Deus vai tomar conta do seu coração. Terceira pedrinha, cante louvores. Sim. Lembra daquele hino que você gosta, aquele hino que te põe de pé? Liga alto, cante, não tem onde colocar para ouvir, canta, sim, sabe? Esquece as músicas que você está acostumada aí, que só falam de dor de amor, de não sei o quê. Não, vai cantar ao Senhor. Amém. Porque os louvores provém da palavra de Deus. Amém. Então isso vai te trazer força. Terceira pedrinha. Quarta pedrinha. Aquilo que o Senhor te deu, aquela palavra que o Senhor te deu, aquele versículo, volta nele. Opa, o Senhor me fez lembrar de João não sei o que lá. É o ruminar, é a quarta pedrinha. Volta naquele sentimento, volta naquela palavra. Volta a orar. E a quinta pedrinha. Fale com as pessoas que estão ao seu lado. Nossa, ganhei tanto nessa palavra. Deus falou tanto comigo. Eu estava numa angústia, eu estava passando por uma situação tão difícil. E Deus falou comigo assim, assim, assim. Conta, isso vai ajudar o outro. Então, são 5 pedrinhas de Davi. Né? Não é que está escrito no texto, mas é o que nós temos experienciado. Essas 5 pedrinhas também fazem parte da armadura de Deus. Para você se fortalecer. Para você ter poder de Deus, você precisa buscar. Foi o que a Tainá falou, intimidade. Isso é muito importante, né? Porque além da gente tomar posse dessas pedrinhas, né? A gente começa a transbordar. Sim. Esse processo vai começando a transbordar e você vai passando para as pessoas aquilo que você tem vivenciado, né? Amém. Tá quase acabando esse bloco, mas mesmo assim... nós vamos dar continuidade aqui ao texto, mas eu quero convidar você, 19 e 20 de março agora, Tainá, sábado e domingo, um evento especial, é um evento para jovem, mas você talvez na idade não seja tão jovem assim, mas é um jovem em espírito, o convite também se estende a você, tá? Venha festejar conosco, nós teremos aí... um irmão muito abençoado, vem de Sumaré, São Paulo, para estar ministrando a palavra do Senhor para nós. É um irmão muito querido. Sim. Julho e janeiro nós temos uma conferência internacional para jovem, na Estância Árvore da Vida ali em Sumaré, e ele é um dos organizadores desse evento macro, vamos dizer assim. Então nós temos ali muitos jovens de toda a parte da América do Sul, América do Norte, vem da China, o pessoal tem vindo de todo mundo aí ter comunhão conosco nesses eventos de julho e janeiro. Ele é um irmão que ajuda a organizar esse evento todos os anos. Há mais aí de 25 anos nós temos esse evento. E ele é um irmão que tem cuidado dos jovens, tem dedicado a vida dele. É o irmão Marco Melo, ele que estará ministrando a palavra do Senhor para nós nesses 2 dias. São 3 reuniões. Sábado às 10 horas. E depois tem à noite também, às 19h30. Sim. E domingo, às 10 horas. Novamente. Exatamente. Não perca. É muito bom. É muito bom. É isso que a Tainá tá falando. É outra dimensão, sabe? É para você se fortalecer. Nós estamos falando de armadura. Sim.
E aquela intimidade, né, que eu estava falando, que a Lourdes estava falando, a gente precisa tomar posse, né? E como que você fala assim, mas como que eu vou? Venha tomar posse dessa armadura de Deus, para você orar, para você cantar, para você conhecer a palavra do Senhor. Exatamente. Né? Não perca, 19 e 20 de março. Venha estar conosco aqui no Espaço Café com Deus para esse evento maravilhoso onde o Senhor vai falar muito ao seu coração.